pessoal da enfermagem, me chamo Stephanie, sou enfermeira, faço parte do módulo de enfermagem, da equipe de enfermagem do Neo Concursos, e hoje eu trouxe uma aula para vocês sobre úlcera por pressão, a antiga úlcera por pressão, a atual lesão por pressão, trazendo os aspectos, os assuntos mais cobrados sobre esse tema nas provas de enfermagem, sobre a mudança da terminologia, da classificação e os principais assuntos cobrados sobre esse tema, para que vocês não caiam nas pegadinhas da banca e estejam preparados. Então, espero que vocês aproveitem a aula e gostem. Vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, o que é lesão por pressão? Que nós vemos muito no paciente internado, naquele paciente crônico que está internado há dias, né? Ele é um dano localizado na pele sobre uma área de proeminência óssea. Ou seja, ele é um dano causado por pressão em proeminência óssea ou muitas vezes relacionado ao uso de um dispositivo médico ou algum outro artefato. Então, o pessoal que trabalha na assistência está muito acostumado a ver lesão por pressão. Vou explicar um pouquinho da fisiopatologia, como é que funciona. Tem uma área de proeminência óssea, o calcâneo, ou região sacra, occipital. E a pressão ela tem que ser maior do que 32 mm de Hg. Aí o que vai acontecer? Tem uma pressão naquela área, vai diminuir o aporte de nutrientes e oxigênio para aquela área, causando uma isquemia e consequente morte celular, que é o que gera necrose, vai gerar aquele tecido necrótico, a perda da pele e causar a lesão por pressão. Então, pessoal, muito importante a gente saber e lembrar. Em abril de 2016, o que antes a gente conhecia como úlcera por pressão mudou, agora se chama lesão por pressão. E não só a terminologia mudou, mas a classificação também. Gente, isso caiu na prova da FRJ do ano passado e muita gente errou, porque não sabia dessa atualização ou porque esqueceu a classificação. Então agora nós temos a lesão por pressão. E antes, como era classificado, antes era úlcera por pressão, categoria 1, 2, 3 e 4, agora não é mais, agora é lesão por pressão. E as categorias são lesão por pressão, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. E também tem a lesão por pressão não estadiável e a lesão por pressão tissular profunda. Nós vamos estar explicando cada estágio mais para frente. Mas o importante a gente saber é isso. Não é mais categoria, como tinha nessa questão da FRJ, muita gente colocou categoria, e muito menos grau. Lesão por pressão não tem grau. O que tem grau 1, grau 2, grau 3 é lesão por queimadura. Então, a lesão por pressão é estágio 1, 2, 3 e 4, e tem a não estadiável e a lesão por pressão tissular profunda. Vamos lembrar disso, para não cair na pegadinha das bancas. Vamos à classificação. Então, pessoal, não precisa ser aquela coisa complicada. O que é o estágio 1, o estágio 2? Vamos entender, vamos ver a principal coisa de cada estágio para não confundir. Não é muito complicado, gente. Olha lá, lesão por pressão estágio 1. O que é o estágio 1? É pele íntegra, localizada e tem uma hiperemia não reativa, gente, na pele íntegra. Então, a grande diferença do estágio 1, o que as pessoas confundem? A pele está íntegra, não teve ruptura da pele. Então, é uma hiperemia ou eritema que não embranquece a digitopressão, ou seja, aquela lesão em que quando a gente coloca o dedo, dá uma apertadinha, ela não fica branca. Isso é uma hiperemia não reativa. Então, o que as bancas gostam de cobrar? Algumas colocam assim, estágio 1, lesão da pele, perda da integridade da pele. Não tem, gente. A pele está íntegra com uma hiperemia. É só isso. Então, é aquela que está começando, mas a pele ainda não rompeu numa área de proeminência óssea, como nós temos nessa imagem, uma lesão na região sacra. Então vamos para a lesão por pressão estágio 2. O que diferencia da 1? Prestem muita atenção. Tem uma perda parcial da espessura da derme. Então nós vimos que no estágio 1 a pele está íntegra, certo? E no estágio 2 teve uma perda parcial. Não foi uma perda total.
como é no estágio 3, foi uma perda parcial. Então cuidado, porque muita gente cai nessa pegadinha, que acha que estágio 2 tem perda total. Não tem, gente, é uma perda parcial, é uma lesão em que só teve uma pequena perda da derme mesmo. Então essa lesão aí não é aquela coisa feia, aquela lesão grande, enorme que a gente está acostumado a ver. E uma característica também do estágio 2 é a presença de flictema, essa bolha. E atenção, o flictema tem um exudato seroso, não é sanguinolento. Então vamos lá, característica da lesão por pressão estágio 2. Perda parcial da derme e pode ter, não é obrigatório, uma bolha ou flictema com exudato seroso. Essa bolha também pode estar rompida. Então, para a lesão por pressão estágio 2, essas são as principais características. Lesão por pressão estágio 3. Então, gente, agora a coisa já começou a ficar mais feia, né? Já teve uma perda total da espessura da pele. Vocês estão vendo aí pela imagem que o tecido já foi rompido. Então, diferente do estágio 2, foi uma perda total da pele. Então, vamos lembrar. Estágio 1, pele íntegra. Estágio 2, perda parcial da derme. Estágio 3, perda total, gente. Então, aquela camada de pele naquele lugar já foi rompida. Outra característica do estágio 3, o tecido subcutâneo, ele pode estar visível. Nessa imagem, não sei se vocês conseguem reparar, ali no fundinho tem um tecido amarelinho, que é o esfacelo. Então, estágio 3, tem a perda total da espessura da pele, pode ter tecido subcutâneo e pode ter esfacelo. É a primeira lesão em que o tecido subcutâneo e esfacelo estão presentes. Esfacelo é aquele tecido amarelado que recobre muitas vezes uma ferida. Podem ocorrer também deslocamentos e túneis, podem ocorrer, não é obrigatório. E não tem exposição de músculo, tendão, osso, né? Isso é mais pra frente. Gente, preste atenção, coloquei ali uma observação para vocês, que quando uma ferida está coberta por esfacelo ou escara, está tão coberta que a gente não consegue ver dentro, essa ferida, ela é classificada, ela não é classificada, ela é uma lesão por pressão não classificável. Então, atenção, pode ter um esfacelo, você vai falar, tem esfacelo, estágio 3, mas se a gente não conseguir ver dentro da ferida, ela é lesão por pressão não classificável. Eu vou falar isso melhor lá pra frente. Lesão por pressão estágio 4. Gente, aquela ferida que assusta mesmo até os profissionais de saúde, né? Tem gente que, quem gosta de ferida adora, mas tem gente que corre. Porque o que aconteceu? Além da perda total de tecido, como já tinha no estágio 3, há exposição de ou osso, ou músculo, ou tendão, ou ligamento, ou cartilagem. Como tem nessa figura já uma lesão bem grande, né? Em região sacra, onde há já a exposição do músculo, gente. Então, além de ter tido aquela perda da pele, do tecido subcutâneo, tem a exposição de músculo ou de osso, tem lesões muito profundas que nós conseguimos ver o osso, o ligamento. Então, é isso. Gente, recapitulando, não é muito complicado. Estágio 1, a pele está íntegra e tem uma hiperemia. Estágio 2, tem uma perda parcial da derme, pode ter flictema com exudato seroso. Estágio 3, teve uma perda total do tecido e o tecido subcutâneo pode estar visível, podemos ter esfacelo, mas não tem exposição de osso ou músculo, não é uma lesão tão profunda. E no estágio 4, gente, já é aquela perda total e pode ter essas exposições, então é uma lesão realmente mais grave. Continuando, nós já mostramos a classificação até o estágio 4. Agora, o que eu tinha começado a falar para vocês, vamos falar da lesão por pressão não classificável. O que é isso, gente? É aquela lesão que está tão coberta por esfacelo ou escara que nós não podemos ver dentro da lesão. Olhem bem, esta lesão. Nós conseguimos ver alguma coisa? Não. O que a gente consegue ver? Uma necrose, uma escara. Então, como é que a gente vai classificar? Não tem como. Então, é lesão por pressão não classificável. Para classificar, teria que ser feito um desbridamento, aí, um mecânico ou cirúrgico, para depois fazer uma classificação. Então, vamos pensar como é que as bancas poderiam cobrar isso.
elas colocam uma lesão completamente coberta por esfacelo, ou escara, ou totalmente. O que é isso? Nós podemos classificar isso? Não podemos. Então, é uma lesão por pressão não classificável. E temos também a lesão por pressão tissular profunda. O que caracteriza essa lesão, gente? É uma área que pode ter uma descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura que não embranquece. E a grande característica desse tipo de lesão é o exudato sanguinolento, uma bolha com exudato sanguinolento. Atenção, que as bancas costumam brincar. Nós vimos que na lesão por pressão estágio 2 pode ter uma bolha com exudato seroso. Na lesão por pressão tissular profunda, o exudato é sanguinolento, então vamos ter atenção. Estágio 2, exudato seroso. Lesão por pressão tissular profunda, exudato sanguinolento. Então, como vocês podem ver, eu mostrei para vocês as palavras-chave de cada estágio. Gente, é isso que nós temos que lembrar na hora da prova, porque as bancas elas usam essa palavra-chave. Eu vou mostrar para vocês agora através de questões. Questão fresquinha, gente. EBSER 2017 foi desse ano e já está cobrando a nova classificação de lesão por pressão. Vamos lá. Paciente de 63 anos, internado há 15 dias na clínica médica, apresenta-se emagrecido e com mobilidade prejudicada. Após exame físico, o enfermeiro identifica na região do calcâneo direito, ou seja, uma área de proeminência óssea, perda de pele em sua espessura parcial, com exposição da derme e bolha intacta, preenchida com exudato seroso. Prestem atenção. O tecido adiposo e os tecidos profundos não são visíveis. O enfermeiro classifica essa lesão como? Então, o que vocês acham a partir do que a gente viu? Tentem classificar as palavras-chave. Então, vocês conseguiram identificar? É a lesão por pressão estágio 2. Por quê, gente? Espessura, perda da pele na espessura parcial, com exposição da derme. E o que caracteriza exudato seroso, gente? Flictema com exudato seroso. Poderia não ter esse flictema também, mas só de estar ali, espessura parcial com exposição da derme, nós podemos classificar como lesão por pressão estágio 2. Outra questão. Essa foi da Secretaria Municipal de Saúde. Úlcera por pressão com comprometimento de epiderme, derme e tecido subcutâneo é classificada como estágio 1, estágio 2, estágio 3 ou estágio 4? Então, pessoal, eu apresentei para vocês a questão da Secretaria Municipal de Saúde. A questão é um pouco antiga. Então, tiveram duas coisas que mudaram, não sei se vocês repararam. A questão, ela fala úlcera por pressão. É úlcera por pressão? Não é mais úlcera por pressão. Nós agora chamamos de lesão por pressão. E outra coisa também, que na questão, o estágio 1, 2, 3 e 4 estão em organismos romanos. Nós sabemos que não é mais organismos romanos, agora são os arábicos. Então fica estágio 1, 2, 3 e 4. Uma pegadinha para vocês prestarem atenção, porque muitas bancas estão cobrando isso. O que mudaram, o que mudou. Agora vocês já sabem. Apesar da questão ter uma mudança na terminologia, as características continuam as mesmas. Porque eles perguntam qual o tipo de lesão em que há perda da epiderme, derme e tecido subcutâneo. Qual é? Nós sabemos que quando perde tecido subcutâneo, qual estágio? É estágio 3, gente. No estágio 1, a pele é íntegra. No estágio 2, a perda da derme. No estágio 3, do tecido subcutâneo. Já teve uma perda total da pele, mas aparece tecido subcutâneo. E no estágio 4, pode aparecer músculo, osso, tendão, ligamentos. Então, o nosso gabarito é estágio 3. Mudando o foco um pouco da classificação, da terminologia, vamos falar sobre a prevenção da lesão por pressão, né? Foi uma questão da EBSER. Sobre a prevenção de úlcera por pressão, nós já sabemos que a lesão por pressão nos calcâneos assinale a alternativa incorreta. Vamos prestar atenção quando a banca pedir a incorreta. A.
Os calcânios devem ser mantidos afastados da superfície da cama? Sim, pessoal, os calcânios, nós não podemos deixar os calcânios sob pressão da cama, né? Porque vai causar uma pressão, vai causar lesão nos tecidos. Então, nós temos que ver alternativas para que os calcânios não fiquem sob a pressão da superfície da cama. B. Os dispositivos utilizados devem elevar os calcânios de tal forma que o peso da perna seja distribuído ao longo da sua parte posterior, sem colocar pressão sobre o tendão de Aquiles. Correto, não podemos colocar pressão em nenhum local, devemos ver dispositivos para que haja distribuição dessa pressão. Letra C. Os calcânios devem ser enfaixados com botas de algodão, realizando-se mudança de decúbito a cada 2 horas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Botas de algodão? Não. Então nós temos aí nosso gabarito. Sobre a mudança de decúbito, está certo. Nós da enfermagem sabemos que uma das principais ações contra o aparecimento de lesão por pressão é a mudança de decúbito. Porém, os calcânios não precisam ser enfaixados com botas de algodão, né? Então, apesar de uma parte da questão estar certa, a outra está errada. Então, nós temos o nosso gabarito. Vendo a outra alternativa. O joelho deve ter ligeira flexão. Correto. Os joelhos não devem ficar hiperestendidos. Letra E. Utilizar uma almofada ou travesseiro na região dos gêmeos para elevar os calcânios e mantê-los flutuantes. Exatamente. Devemos sempre utilizar almofadas, coxins, travesseiros, para que haja distribuição dessa pressão. Então, como nós vimos, o nosso gabarito é a letra C. Essa questão fala de um tema muito importante para a enfermagem, que é a prevenção da lesão por pressão, onde tem a atuação muito ativa da enfermagem. Então, como é que vai se fazer essa prevenção, né? Nós fazemos mudança de decúbito, proteger áreas de proeminências ósseas. Isso também tem muito a ver com a integridade da pele do paciente. Então, as questões que cobram sobre prevenção de úlcera por pressão pedem essas medidas. E também uma coisa muito importante que nós vamos ver agora, que é a aplicação da escala de Braden, né, que nós vamos ver mais na frente. Então, vamos para a escala de Braden, a famosa escala de Braden, que ela é utilizada para avaliar o risco do paciente adulto desenvolver lesão por pressão. Então, como é que as bancas costumam cobrar isso? Elas perguntam, qual a escala que nós usamos para ver o risco que o paciente tem de desenvolver a lesão por pressão? Escala de Braden. Ou elas perguntam as categorias que constituem a escala. Então, vamos lá. A escala de Braden, ela avalia 6 fatores, tem 6 categorias. A primeira é a percepção sensorial. Diz a respeito se o paciente ele tem a capacidade de sentir dor ou incômodo e verbalizar isso, se ele é um paciente sedado ou não, ou se ele sente que está incomodando. A umidade, que é se aquele paciente ele transpira muito, se ele fica constantemente úmido, ou se ele molha a fralda muito facilmente. Que nós sabemos que quanto mais úmido o meio da pele, mais fica fácil de romper, né, a camada de pele. Atividade, que diz a respeito da capacidade do paciente se mover fora do leito. Se o paciente deambula, se ele senta, se ele sai do leito, se ele fica em pé, ou se é aquele paciente que só fica no leito. A mobilidade, que aí a mobilidade já diz respeito da capacidade do paciente se mover no leito. Se ele vira para um lado, se ele vira para o outro, se ele muda de posição sozinho, ou se ele precisa de ajuda para mudar de posição, né? A nutrição, que diz como o paciente se alimenta, se ele aceita todas as refeições, se ele não aceita, ou se a dieta dele é pobre em algum nutriente. É importante saber que na nutrição, o paciente que ele está com sonda ou NPT, que é a nutrição parenteral total, ele é classificado como 3, como sendo uma nutrição adequada. E fricção e cisalhamento, que diz a respeito se o paciente, por exemplo, ele está sentado, se ele escorrega no leito, aí faz a fricção, que é o atrito da pele dele com o colchão, o lençol, e o cisalhamento, que é aquela pele dobrada, né,
que fica, por exemplo, na região sacra, que isso vai acabar gerando uma lesão. É importante a gente saber que percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade e nutrição, eles podem ter uma pontuação até 4 e fricção e cisalhamento pontuam até 3. E também a pontuação dessa escala ela vai de 6 a 23, sendo que 6 o paciente ele vai ter um elevado risco de desenvolver lesão e 23 ele não tem risco. Ou seja, quanto mais baixo o valor, maior o risco, e quanto mais alto, quer dizer que ele está ausente ou ele tem um baixo risco de desenvolver a lesão. E agora, gente, eu coloquei para vocês a escala de Norton. Ela não é tão cobrada quanto a escala de Braden, mas algumas bancas perguntam, além da escala de Braden, qual a outra escala que pode ser usada para avaliar o risco? É a escala de Norton. Ela avalia a condição física, condição mental, atividade, mobilidade e continência. Ela pontua de 5 a 20 e, assim como a escala de Braden, uma pontuação mais baixa indica um alto risco de desenvolver lesão por pressão. Agora, para vocês, uma questão da Marinha. Nós sabemos que este ano de 2017 irá ter prova para a Marinha. Isso é um assunto que todo ano é cobrado na prova da Marinha. Vamos lá, ela pergunta: a escala preditiva de Braden é um instrumento de avaliação de risco para o desenvolvimento da úlcera por pressão. Um cliente admitido no serviço de pronto atendimento de uma unidade de saúde teve sua pontuação nessa escala igual a 6. Então, nós já vimos que um paciente que tem uma pontuação 6 na escala de Braden, qual o risco que ele tem de desenvolver a lesão por pressão? Então, o risco desse paciente é elevado, Que nós vimos que quanto mais baixa a pontuação, maior o risco de desenvolver a lesão por pressão. Outra questão da Marinha. Agora nós vamos falar um pouco sobre os curativos e coberturas utilizados para o tratamento, muitas vezes, das lesões por pressão. Qual desses produtos utilizados em curativos promove o desbridamento autolítico? Todo ano a Marinha coloca questão sobre curativo. Então vamos lá. A, papaína. B, hidrocoloide. C, colagenase. D, fibrinolisina. E, ácidos graxos essenciais. Vamos falar um pouco sobre as coberturas? Então, eu coloquei aqui para vocês as principais coberturas e suas principais características. Porque, gente, é um assunto muito amplo, então não dá para ficar discutindo detalhadamente cada uma. Nós, para estudarmos para concurso, temos que ter objetivo. Nós temos que saber o que as bancas vão cobrar sobre cada tema. Então, por isso que eu coloquei aí grifado as palavras-chave de cada cobertura, para que vocês lembrem quando cair na questão. Vamos ver. AGE, o famoso ácidos graxos essenciais. O que ela faz? É a proteção da pele, gente. Ela é hidratante para a pele íntegra, para prevenir realmente as escoriações e as lesões. Então, na assistência, nós utilizamos como hidratante mesmo para a pele íntegra, não para a pele lesionada. Então, quando cai na questão, nós já sabemos que AGE ele é para proteção da pele. O alginato de cálcio. O que o alginato de cálcio faz? Ele tem uma capacidade de absorção. Então, é utilizado em lesões com alto exudato, gente, podendo ser infeccionadas ou não. E ela é contraindicada sim para lesões secas. Ele vai ser usado naquela lesão com bastante exudato. O carvão ativado e prata, ele tem ação de antibiótico, bactericida. Então, por isso, ele é indicado para quê? Para lesões infectadas, certo? Com exudato, e uma característica dele é para lesões com forte odor. Então, quando a questão falar uma lesão com forte odor, uma lesão infectada, nós sabemos que é o carvão ativado, porque ele tem essa ação. E ele não é indicado para feridas secas, limpas e com tecido de granulação, exatamente porque se for colocado em tecido de granulação, ele vai provocar uma lesão no tecido. A papaína que as bancas adoram cobrar.
Pra gente não confundir, o que a papaina faz, gente? Ela faz o desbridamento enzimático. Coloquem isso na cabeça, é enzimático. Não é autolítico, a papaina só faz o enzimático. Então o que ela faz? Ela é indicada para aquele tecido necrótico, para aquela escara. Então ela vai destruir essa necrose. Então é isso, gente, desbridamento enzimático. E a colagenase já faz o desbridamento autolítico e não enzimático como a papaina. Também utilizada para tecidos necróticos. Então as bancas gostam de brincar com isso. O que faz desbridamento enzimático? Papaina. E o hidrogel é outro que também faz desbridamento autolítico, além da colagenase, né? Então, colagenase e hidrogel fazem desbridamento autolítico. Papaina faz desbridamento enzimático. O hidrogel era indicado também para tecido necrótico, né? E além disso, também para queimaduras de primeiro e segundo grau. Contraindicado para feridas infectadas e exudato abundante, gente. Nós não vamos usar uma cobertura que faça um desbridamento para uma ferida com exudato abundante. E o hidrocoloide, gente, aquela placa que nós conhecemos, ela é muito utilizada para proteção de proeminências ósseas. Então aquele lugar ali que às vezes nem abriu uma ferida, né, mas que fica em constante contato com uma superfície, muitas vezes, né, nós colocamos uma placa de hidrocoloide ali para fazer proteção daquele local. Então o hidrocoloide ele é utilizado para proteção de proeminências ósseas e ele também faz absorção de exudato até média quantidade, gente, não em grande quantidade. Além do desbridamento autolítico também, se ele for colocado sobre uma região de necrose, ele vai remover aquele tecido, né? E além disso ele favorece o meio úmido. Então o hidrocoloide, proteção de pele, absorção de exudato até média quantidade e desbridamento autolítico. E ele não pode ser utilizado em feridas infectadas, por essa característica dele, né, de manter o meio úmido e absorver o exudato, senão ele absorveria exudato infectado, que poderia piorar o quadro do paciente, né, queria criar ali uma colonização. Então, respondendo a pergunta, qual desses produtos vai fazer o desbridamento autolítico, gente? O que nós vimos que faz desbridamento autolítico? Hidrogel e a colagenase. Então aí não tem o hidrogel. Então seria gabarito C, colagenase, né? Porque a papaina que está aí, ela faz o desbridamento enzimático, né? E o hidrocoloide, nós vimos que não é também. Letra D e E também não é. Então, pessoal, vamos para a última questão desta aula de lesão por pressão, que é outra questão sobre cobertura, gente, cobrada pela IBSE, que é uma banca que vem fazendo concursos por todo o Brasil e que também adora cobrar esse tema. Vamos lá. Dá o caso, né, de um paciente de 51 anos, acamado há 3 anos, com sondas nasoenteral e vesical. Apresenta uma úlcera por pressão em região sacral, com área superficial avascularizada de aproximadamente 20 por 20 centímetros. E tecido de coloração preta. Então, esse tecido de coloração preta nós sabemos que é a necrose. Além de crosta e odor fétido. Qual é o produto mais indicado para este caso? Letra A, ácido graxo essencial. Letra B, papaina. Letra C, hidrogel. Letra D, carvão ativado. E letra E, soro fisiológico. Então, vou deixar vocês pensarem um pouquinho, porque nessa questão tem uma pegadinha. Muitas pessoas erraram por conta dessa pegadinha. Então, tentem resolver com base no que já foi visto, que depois eu vou apresentar o gabarito para vocês. Né, como vocês viram também, a questão é de 2014 e usou a terminologia úlcera, né, por pressão. Mas isso também não influenciou na questão. E vamos lá. Qual o produto, gente? Vamos pegar as características da lesão do paciente. Tecido necrótico, né? Coloração preta, com crosta e odor fétido, né? Então, como a gente viu lá, quando fala odor fétido, as pessoas já falam, carvão ativado.
né? Mas vamos pensar que além do odor fétido tem uma necrose. Então, o que nós precisamos tratar primeiro? A necrose, para tirar o tecido morto da ferida, para depois tratar o odor, certo? E qual o produto que vai tirar essa necrose? Ou seja, fazer o desbridamento. Então, pessoal, o gabarito é letra B. A papaína, que vai fazer o desbridamento enzimático desse tecido necrótico. O que aconteceu nessa questão? Muitas pessoas viram tecido de coloração preta, né, além de crosta, e odor fétido. Aí foram só nessa de odor fétido, foi carvão ativado. Mas não pensaram que o carvão ativado ele é indicado para feridas com exudato. E na questão não fala que a ferida tinha exudato, mas fala que a ferida tinha tecido necrótico. E quando tem tecido necrótico, o que precisa ser feito, gente? Um desbridamento. Então, antes de tratar o odor, né, tem que desbridar a ferida. Então, é papaína. Gabarito, letra B. Letra A, ácido graxo essencial não é, porque nós já vimos que ele é para proteção, hidratação de pele íntegra. O hidrogel, ele também não é, né, porque ele também faz um desbridamento, né? Mas não é um desbridamento enzimático, que seria por causa dessa questão. O carvão ativado também não é, pela questão do exudato e por não fazer desbridamento. E a letra C, o soro fisiológico, ele só é utilizado para a limpeza, né, da ferida antes de colocar o produto, o curativo, a cobertura. Então, gabarito, letra B, desbridamento enzimático. Outra questão também que pegou muita gente foi que ficaram entre a papaína e hidrogel. Por que a papaína e não hidrogel? Porque a papaína ela é mais indicada para feridas infectadas. Que aí fala aí, que é para a ferida ter um odor fétido, né? Quer dizer que ela está infectada. Então, nesse caso, a papaína é o melhor meio de desbridamento. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula sobre lesão por pressão. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado, né? A nossa aula foi bastante objetiva, falando sobre a nomenclatura, sobre o tratamento, sobre a prevenção. Então, o nosso foco é falar sobre os assuntos cobrados por banca. Nós vamos falar daquilo que realmente interessa sobre o assunto. Nós não vamos ficar enrolando, né, falando coisas que não possam recair. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, né? Espero que tenham gostado. Comentem se gostaram, as dúvidas. E isso é uma introdução ao nosso curso online de enfermagem, onde nós vamos abordar mais assuntos, porque realmente tem muito mais matérias. E vamos ter sempre esse foco, que é o foco na aprovação, foco em concursos. O professor Bruno pode falar melhor sobre o nosso curso. Exatamente. Nosso curso online de enfermagem, a professora Stephanie vai ministrar para a gente. Serão 12 aulas, uma aula por semana, e você vai receber no seu e-mail toda semana, num dia pré-determinado, uma aula. Você vai poder assisti-la quantas vezes você quiser, pode pausar, pode avançar, pode voltar, ao contrário da concorrência que limita a quantidade de visualizações, né, em cada aula, infelizmente. Aqui não, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, ok? Além da resolução de questões, né, nós vamos abordar muitas questões de alunos. A aula de hoje é apenas uma palhinha, apenas uma ideia, uma noção de como vai ser o curso online em si. Cada semana um assunto diferente, sempre um assunto que caia muito em concurso e sempre focado na resolução de questões anteriores. A teoria ela vai ser vista na prática com o que cai, conforme ela falou, sem perder tempo, sem ladainha, sem blá blá blá, sem mimimi. Vamos falar acerca do que cai na prova, ok? Sabendo que a gente está vivendo um momento de crise econômica, né? Então, entendendo que muitos de nós estamos desempregados, ou com a renda comprometida, enfim, nós vamos lançar esse curso com um preço bem popular para que todos vocês possam fazer, certo? Apenas R$20 por mês, ok? Serão 3 meses de duração, portanto 3 parcelas de R$20. E mais nada, ok?
você vai poder fazer o pagamento pelo sistema PagSeguro, cartão de crédito ou boleto bancário, ou ainda o depósito na nossa conta, tá bom? Então, uma aula por semana, entre uma aula e outra você vai ficar à vontade para anotar as suas dúvidas, para mandar para a gente, que a professora Stephanie, ao longo da semana, vai ter o maior prazer em saná-las, tá ok? Nos mesmos moldes, nós temos o curso de português para o curso de enfermagem, 12 aulas, uma aula por semana, só que está apenas R$10 por mês, é ainda mais barato. E também temos um curso de raciocínio lógico para concursos de enfermagem, cada vez mais tem sido pedido, na verdade, nas provas, a parte de raciocínio lógico, prefeituras, né? Enfim, então é uma matéria que vocês, em geral, têm pavor e a gente, com muita paciência, com muita tranquilidade, ao longo de 12 aulas, vai destrinchando esses mistérios todos. Tá vendo? Dá para você passar, dá para você conseguir a aprovação, pagando R$10 apenas por mês no raciocínio lógico, R$10 por mês no português e R$20 nas matérias específicas de enfermagem, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco nas nossas redes sociais, que vocês já conhecem, que vamos ter o maior prazer em atendê-los, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado por nos aturar e sejam bem-vindos ao curso online de enfermagem, de português e de raciocínio lógico do Leal Concursos.